Acabou de sair um patch notes com tudo que vai chegar nessa nova atualização do Honor of Kings, a quinta temporada que vai começar no dia 10 de abril. Tem reset de elos, mudanças nos heróis, mudanças nos itens, no mapa, modos novos. É tanta coisa que a gente nem vai ficar perdendo muito tempo aqui. Então, enquanto isso, já vai deixando o likezão pra fortalecer, se inscrevendo no canal se não for inscrito. E let's bora! E família, como esse é um daqueles patch notes bem longos, eu vou tentar resumir o máximo possível, principalmente ali na parte de ajuste dos heróis, algumas otimizações que eles fazem no client. Eu não vou ficar entrando muito no detalhe, para que esse vídeo não tenha 50 minutos e fique chato de assistir, tá? Então eu vou ser o mais resumido possível, e se você quiser saber mais coisas no detalhe, cola nas lives que a gente faz todo dia a partir das 18 horas, lá a gente troca uma ideia, eu respondo mais dúvidas. Se você ficar com alguma dúvida aqui também, pode mandar nos comentários, mas também pode colar nas lives e trocar uma ideia melhor com a gente aí, que a gente vai falar bastante sobre essa nova atualização, sobre a Garo, enfim, tem um monte de novidade. Aliás, sobre a Garo, eu vou soltar um vídeo aqui no canal, nesse momento se você estiver assistindo talvez não tenha saído o vídeo, mas depois de 1-2 horinhas eu já postei um vídeo analisando a Garo no servidor chinês, tá? Aqui eles não entraram muito no detalhe da heroína, mas nesse vídeo eu vou explicar direitinho como um pro player joga de Garo para você já ficar ciente, mas ela é a heroína que vai chegar nessa temporada. Vamos começar pela atualização dos elos, que é uma das coisas que eu sei que vocês mais querem saber. E aqui, ó, eu vou deixar passando bem devagarinho para você ver, dependendo do seu elo, para qual elo você vai. Aqui no canto esquerdo a gente tem a categoria final da temporada 4, que é essa atual. Então, vamos dizer que você vai terminar prata 1. Esse é seu elo. Você vai resetar na T5 pro prata 1, vai voltar no mesmo nível. Vamos dizer que você terminou no diamante 5 nessa temporada. Quando começar a nova temporada, você vai cair pro platina 4. Ah, mas você terminou no mestre 1 ali, na boquinha do grão-mestre. Quando começar a nova temporada, você vai voltar pro diamante 5. E isso serve para os elos lá de cima. Aqui que o pessoal gosta muito de saber também, então do grão-mestre de 0 a 9 estrelas, você volta pro diamante 4, de 10 a 24 estrelas, diamante 3, mítico de 25 a 34, diamante 2, mítico de 35 a 49, diamante 1, épico de 50 a 74, mestre 5, de 75 a 99, mestre 4, e se você tiver lenda acima de 100 estrelas, você vai voltar pro mestre 3, beleza? Então, de novo, deixei passando aqui bem devagarinho, se você quiser pausar o vídeo para ver no momento certo, para ver o elo que você vai. Mas lembrando, esse reset de elo, ele é mais forte nos elos mais altos, você cai bastante, mas nos elos mais baixos, no ouro, no platina, no próprio diamante, você volta muito pouco, né? Então não é nenhum grande problema, dá uma juntada na galera e a gente começa uma nova temporada, começa aquele grind de novo, o ânimo de novo para subir nas ranqueadas, enfim. Então, tá aqui todos os elos, aqui embaixo eles colocaram das novas regiões, mas isso não interessa pra gente, aquela primeira ali era do Brasil. Mas vamos falar dos ajustes no Rift, né? No mapa do jogo, eles colocaram uma moitinha aqui dentro da jungle, que vai te permitir criar muito mais jogadas, tanto para você dar invade, às vezes para lutas no decorrer do jogo, para você defender a sua selva, colocar pessoas posicionadas aqui também. Então isso aqui vai dar uma boa opção. Essa moita ela fica na região do blue, né? Você consegue ver aqui que ela fica entre o campo ali dos lagartos, que eu esqueci o nome, e do blue. Eles fizeram algumas outras mudanças também no agro da torre. Então antes o dano das torres era redefinido ao perder o alvo ou mudar de alvo. Agora o dano das torres é definido ao mudar de alvo ou se o alvo sair do alcance da torre. Eles já vinham fazendo essas mudanças nas torres, tanto que já tinha mudado, né? Tava com um agro mais inteligente na última. Então quando você se aproximava da torre, ele trocava o dano também. Enfim, isso daqui é algumas mudanças que a gente vai ter que ver na prática mesmo, o quanto fica melhor e o quanto isso impacta o jogo. Muitas mudanças que estão aqui, eu vou querer ver na prática mesmo para dizer para vocês se vai ficar legal ou não, tá? Algumas coisas que eles fizeram também na rota superior, e aqui vocês vão perceber que os tanques vão aparecer mais na rota superior. Eles até colocaram aqui, queremos dar mais oportunidade para os tanques duelarem contra os guerreiros, por isso fizemos os seguintes ajustes. O meta atual está sendo geralmente guerreiro na rota superior, tanque está bem off-meta, então eles estão fazendo algumas coisinhas para melhorar. Tempo de recarga do teleporte saiu de 120 para 90 segundos, te permite mais criações de jogadas pelo mapa. O orvalho curativo, né, aquela cura que fica atrás da torre também, diminuiu o quanto que você recupera, mas porém ele está escalando mais com a sua vida extra. Então se você for um tanque usando essa cura, você vai ganhar mais cura. E se você for um guerreiro, você vai acabar ganhando menos, porque ele tem esse mais 2.5 de vida extra, o que é excelente para tanques, né? Então vai ajudar mais ainda. Aumenta nos ataques das tropas da rota superior, então tropa corpo a corpo e a distância tá dando mais dano. Aumento no ataque das feras espinhosas, né? Aquelas que ficam no cantinho ali também. Elas também vão dar mais ataque. O que para tanque não faz tanta diferença, né? Os guerreiros vão acabar apanhando um pouco mais. Então tudo isso aqui foi feito pensando em colocar um meta mais tanque na rota superior e tirar um pouco desse lance dos guerreiros, tá? Outra coisa que vai mudar também, isso aqui já não tá relacionado com tanque, e sim pro jogo como um todo.
aumento da duração de reforço de velocidade de movimento do bônus de base após 10 minutos de partida. Então antes você tinha 50% de velocidade de movimento, para quem não sabe, né, quando você sai da base, você sai com uma velocidade maior e ela vai decaindo, né, quando você vai chegando perto das torres. No caso, ela decaía em 5,5 segundos. Agora eles modificaram, então ele vai decaindo em 5,5 de 0 a 10 minutos, de 10 a 15, 6,5, de 15 a 20, 8,5 e mais de 20 minutos ela decai por 11 segundos. O que isso significa? Que demora mais tempo para você perder essa velocidade de movimento. Então antes você tinha um tempo definido, agora quanto mais for passando o jogo, mais longe você vai chegar com sua velocidade de movimento. Então você vai sair da base e ela vai demorar para começar a reduzir muito mais se você tiver nos 20 minutos de jogo, dos 15 aos 20 minutos. Isso significa que você vai chegar mais rápido nas rotas depois dos 10 minutos, tá? Então mudança importante para acelerar o ritmo do game. Melhorias no Rift. Esse daqui eu já tinha falado em outro vídeo, né? Mas agora você vai ter um sinalizador ali que vai mostrar na vida mesmo das tropas quando você consegue dar o last hit. Então, ao invés dele ficar com a vida vermelha, ele vai ter uma vidazinha branca no final. Ali é o momento certo de você dar o ataque básico para garantir aquele gold extra. Para quem não sabe, quando você dá esse hit final nos minions, você ganha um gold a mais e é muito importante. Isso daqui, principalmente em elos mais altos, faz muita diferença. E na selva também vai ter a mesma coisa em relação ao golpear. Quando você já estiver no dano correto para aplicar o golpear no monstro da selva, ele vai mostrar a vida branca, vai mostrar esse tipo de sinalizador aqui, e aí você vai conseguir dar o golpear ali sem errar. Isso vai te ajudar bastante a farmar também, pessoal que tem dificuldade na hora de roubar buffs, ou de ser roubado, né, de quando tá sendo invadido. Então é uma melhoria bem legal para todo mundo, tá? Para facilitar a vida de todo mundo. Histórico de partida, você consegue ver agora os tempos também das coisas que tem no jogo. Isso aqui é mais para iniciantes, né? Mas ainda assim, pode ser legal, você vai ter uma barrinha ali no canto esquerdo onde você pode clicar e ver, ó, agora as torres estão com fortificação, agora cai as fortificações, agora vem os minions mais fortes, agora é a hora do portal, agora o portal vai embora. Enfim, para você que quer acompanhar essa linha do tempo aí, pode ser interessante, mas é como eu disse, né? Isso aqui é mais algo que vai ajudar os jogadores mais novos, vamos dizer assim. Um detalhe importante, a iluminação, os arbustos e os sons ambientes mudarão com o andamento da partida. Parece, né, que conforme o jogo for andando, vai mudar algumas coisas no mapa, graficamente falando. Mas eles colocaram aqui que isso só vai funcionar com gráficos de qualidade 4 e superior, então você vai ter que jogar com o seu jogo no alto aí. Se você joga no baixo, você não vai perceber nada disso. Ajuste de equipamentos, cara, isso aqui ficou muito legal. Malha de metal overlord, que é aquele item que só te dava vida máxima, né? Aquele item que era bem pouco feito, você fazia em alguns casos só, não era um item muito comum mesmo. Mas antes ele só te dava vida máxima, agora ele tá te dando menos 500 de vida máxima, só que ele vai te dar defesa física e mágica. Ou seja, ele virou um item tanque normal. Se antes você pegava ele só por conta da recuperação de vida fora de combate, agora ele te dá defesa física e mágica, ele tá mais completo do que nunca. Esse item vai virar full meta para tanques, tá? Mais uma melhoria para os tanques no jogo e ele tá muito mais completinho. Tem outras coisas que mudaram aqui nele também. Como eu falei, eu vou tentar não ficar indo no detalhezinho do detalhezinho pro vídeo, não ficar extremamente longo, mas o que você precisa entender é que esse item entrou muito, vai entrar muito mais forte no meta, tá te dando novos atributos e vai ser com certeza um item core para tanques. E eu não sei, hein, tem que ficar de olho numa dessa até para alguns atiradores aí que fazem defesa física ou mágica, dependendo da partida, ele te dá os dois atributos. Eu não sei, é pra ficar de olho. Esse item aqui pode acabar virando meta pra outros heróis de outras rotas que não são tanques. Vamos ficar de olho aí. E o preço dele tá igualzinho como era antes, tá um baratinho, 2.070. Eu acho que esse item vai ser muito meta. Eles removeram a escama de dragão, lâmina de escama, que era um itemzinho que, pô, ficava praticamente morto ali. Você não via ninguém fazendo isso. É o item que eu quero ver como que eles vão fazer, né? Que agora foi substituído. Aqui, ó, removemos por espada a fúria flamejante, né? Que é um desses itens da árvore ali dos itens de dano físico, que também ficava morto. Eles removeram e substituíram pela espada e escudos dracônicos. Esses itens aqui, essa nova receita, vamos dizer assim, reformulação, né, do item, eu quero ver na prática como vai funcionar, porque já era um item muito pouco feito, você já não via muita utilidade. Eu não vou saber te dizer certinho se agora com essas mudanças ele vai se tornar útil para quais heróis. Isso aqui eu acho que tem que analisar com mais calma, ver direitinho dentro do jogo, fazer alguns testes e passar uma visão mais legal para vocês, tá? Mas qualquer coisa a gente resenha sobre ele na live. Inicialmente eu acho que é só uma reformulação. Pode se tornar interessante, mas eu ainda não enxerguei nada muito. Nossa, item aqui vai virar meta. Ajuste dos heróis. Aqui é coisa muito importante. O que os caras do Rock estão fazendo, velho? Você vai entender por que eu fiquei meio assim com esse tipo de atualização. Primeiro, da Kial. Presta atenção nisso aqui. Ó, já deixa o like aí se você não deixou no vídeo até agora, porque aqui você vai cair da cadeira. Talvez você deixe até o dislike, mas não fui eu que fiz esse patch não, tá? Não fui eu que fiz. Por favor, vai com calma. Queríamos preservar o intuito original da jogabilidade da Dakial, expandindo as opções de função e ajustando os atributos da habilidade. Cara, eles fizeram várias coisas na Dakial aqui, ó, você vê que é gigante, né? Tudo que eles mexeram, eu vou resumir pra você.
A daqui ela tá com mais dano nas habilidades, com mais... Até atributos ali de velocidade de movimento tá ganhando um pouco mais. Então, ela já é uma heroína que tinha um dano bem considerável, tá? Pode não parecer, mas na rota ali, bem jogado, ela ficava dando... Usando as habilidades ali no adversário e o ADC ia perdendo vida, o mago do mid ia perdendo vida. Era um negócio bem chatinho de jogar, tá? Não é que ela era uma opressora na rota, mas eu já achava bem interessante. Agora ela vai estar melhor ainda. Vai ter algumas questões como, por exemplo, o portal. Se antes você jogava o portal, o tempo de recarga era o mesmo, agora se você jogar o portal e ninguém pegar ele, ele vai reduzir em 50% o tempo de recarga. Então isso é uma mecânica meio que para te favorecer, né? Vamos dizer que você jogou o portal errado ou seu time não aproveitou do seu portalzinho, ele vai reduzir em 50%, você vai ter outro portal na teamfight. Isso aqui é extremamente quebrado, extremamente roubado. No geral, a Dakel ela ficou muito mais forte do que era antes, sendo que ela já era uma campeã muito boa no high elo do jogo. É claro que ela é uma campeã que depende do time, em questão de rotação, do time acompanhar, só que no high elo e no competitivo ela já é full meta. Com essas mudanças aqui, ela vai ficar extremamente fora da curva e nos elos mais baixos ela vai começar a aparecer um pouquinho mais. Cara, isso aqui assim, foi um negócio pensando nos elos mais baixos, porque a Dakel não era picada e quando era picada perdia. Mas sem maldade, o boneco já era muito forte e ficou ainda mais assim. Que bonecão virou a Dakel. Vamos falar do reino um pouquinho. Essa é outra coisa aqui que eles mexeram no reino que, cara, é esquisito. Equilibramos a mobilidade à distância e recuperação corpo a corpo. O que aconteceu? Na investida fatídica, né, que é aquela segunda habilidade que ele dá o dashzinho. Se você tá na forma de ranged, né, se você tá com o arco, você joga aquilo ali pra frente e continua só dando dash e pokeando, mas se você acertar um alvo inimigo, né, se você acertar um campeão inimigo, ele troca pra forma melee, que é a forma do reino tanque, né? Viva o reinismo, sim, o Rock se converteu ao reinismo, só que de uma forma diferente. Então, a segunda habilidade agora vai aumentar a velocidade de movimento do reino para cada inimigo perto do ponto inicial de avanço. Antes era 15%, eu até dei uma olhada no jogo, agora foi para 25% de velocidade de movimento, chegando até 50%, então ele vai ficar muito mais rápido após usar essa habilidade, assim, isso é muito forte, tá? É bem interessante. E se você sair da forma corpo a corpo para a forma distância com a habilidade 2, dobra o bônus, então ele vai ficar mais rápido ainda. Já no caso da forma corpo a corpo, ele vai aumentar 25% da recuperação da vida. Antes estava em 50%, ia de 50 a 100, agora está indo de 25 a 50, o que na teoria é um nerf, né, no reino tanque. Mas se você alternar da forma à distância para corpo a corpo, com a habilidade 2, dobra o bônus. Então ele volta a ser o que é agora, de 50 para 100%. Acredito eu, assim, quero ver na prática, a gente tem que falar com o Dani aí, com o presidente do reinismo, mas que isso aqui não faz o reino tanque ficar nerfado, muito pelo contrário, ele vai continuar muito forte no meta, talvez você só tenha que alternar mais da forma melee para a forma corpo a corpo, no caso do reino tanque, que só gostava de jogar na forma corpo a corpo. No caso do reino AP, do mid, ele vai ficar muito mais forte do que ele já era, tá? O reino é boneco de high elo. No high elo, o reino é muito picado, ele é flex, ele pode aparecer em várias rotas diferentes e é muito quebrado. Agora, com essa mudança aqui, ele vai ficar muito menos punitivo, porque vai ter mais velocidade de movimento, jogando à distância, e ele já tem um dano alto, cara. O reino vai ser bonecão nessa próxima atualização aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Assim como a Dakel vai aparecer mais. E mais um boneco aqui que, assim, eles erraram na mão demais, é a Dolia, tá? Eles mexeram, aumentamos o dano base e o multiplicador de bônus das habilidades 1 e 2 dela. Então antes, recuperação de vida por segundo na água era de 50, agora vai para 70. E a habilidade salto da sereia, que é a segunda habilidade, redução de recarga na água de 25 para 30%. A Dolia já é talvez o melhor suporte que a gente tem no jogo atualmente. Se não for o melhor, é top 2. Se você quiser ser muito maldoso, você fala que ela é um top 3. Mas ainda assim, ela tá no top 1 ao top 3 sem dúvida nenhuma. E eles deixaram a Dolia ainda melhor. Já é uma heroína que é muito fácil de resetar as habilidades, que ela é muito opressora na rota. O 2v2 geralmente é dela. E para terminar a brincadeira, eles mexeram na ultimate. Quando o colega de equipe derrota o inimigo com uma habilidade que recarregou nos últimos 5 segundos, Dolia divide o ouro recebido com o colega de equipe. Então o que isso vai acontecer? Imagina Dolia e Alessio. Ela vai lá, reseta a habilidade do Alessio, ele usa uma ultimate, pum, finaliza o alvo, o gold vai ser dividido para a Dolia. Então a Dolia vai conseguir ter muito mais gold nas partidas e fechar sua build mais cedo, ficar mais tanque mais cedo. A Dolia já é um herói mago que é tanque demais, é muito difícil tu matar a Dolia. Agora ela vai ter mais gold, vai conseguir fazer mais coisa pelo mapa. Então um boneco que já era top 1, 2 suportes vai ser top 1 mais do que nunca. Cara, o que estão fazendo com a Dolia? Pelo amor de Deus. Enquanto isso, Liu Shan, um dos bonecos mais meme que a gente tem aí do suporte, só funciona mesmo em elos mais baixos, né? Em elos mais altos esse boneco nem aparece. Eles mexeram na habilidade 1, sobrecarga, aumentaram o bônus de velocidade de movimento, que antes era 25, agora é 50%, mais 10% do nível da habilidade diminui ao longo de 3 segundos. Então ele tá parecido até com um boneco do outro
pro MOBA, né? Vocês sabem quem eu tô falando. Mas aqui, assim, ele vai ficar muito mais rápido do que era antes, mas ele vai perdendo e vai diminuindo ao longo desses 3 segundos. Então, eu preciso ver na prática como isso vai funcionar. Mas o problema do Liu Shan, nem de longe, era a velocidade de movimento, né? E sim o que ele entrega pro time comparado ao que os outros suportes entregam, que é muito mais. Então, não acredito que o Liu Shan vai começar a aparecer, exceto por um ponto, né? Os tanques vão entrar mais no meta e talvez com essas mudanças o Liu Shan, por ser um suporte tanque, se aproveite disso. A gente tem que observar, mas é um herói que por enquanto ainda não anima muito. Guan Yu, isso daqui é só pra mono, tá? Então se você é mono, se você é um galzinho da vida, velocidade da passiva, velocidade de redução de energia de 20% por 0,1 segundo, agora 15%. Eu acho que ficou mais tranquilo de controlar aquela passivinha dele, né? Que ele não perde lá a cavalgada, né? Cara, eu não sou mono Guan Yu, eu não vou saber. Isso aqui é muito coisa de mono, no detalhe. Se você é um mono Guan Yu, deixa nos comentários aí. Eu acho que ficou um pouquinho melhor, mas não dá pra dizer que agora, né? Nossa senhora, o Guan Yu é meta. Ainda assim é um boneco que funciona muito bem nas mãos de mono. Diao Shan, vida reduzida por nível. Então a vida base dela diminuiu, agora ela tá com menos vida base ganhando por níveis, né? Então assim, no começo do jogo ela ganhava 242 por nível e agora ela vai ganhar 195. O que isso significa? O começo do jogo da Diao Shan tá mais difícil do que era antes, porque ela vai ter menos vida. Quando for passando o game, que você vai fazendo uns itens de dano mágico que dão vida pra ela, né? A Diao Shan geralmente vai fazer uma build ali meio híbrida, uma build que também tem alguns itens que dá bastante vida. Isso talvez não faça tanta diferença assim, tá? A longo prazo ela vai continuar sendo boa, mas você vai ter que tomar cuidado principalmente com os levels iniciais, porque aqui sim ela pode ser mais punida por estar com menos vida. E, mano, a Diao Shan joga no limite da vida, né? Dando os dashes. Com menos vida, vai ter muita Diao Shan fidando mais do que antes. Meu Deus do céu, coitado das ranqueadas. O Pei, eles mexeram bastante. O Pei era um dos jungles mais fortes que a gente tinha no meta atual, principalmente nos elos mais baixos, muito opressor, muito bom pra invadir. Eles basicamente mexeram em todos os atributos aí, reduzindo um pouquinho, tá? Do ataque físico dele nas habilidades, velocidade de ataque aumentada também, eles diminuíram o nível por habilidade. Enfim, praticamente todas as habilidades do Pei estão um pouquinho mais fracas do que era antes, né? Ele vai causar um pouco menos de dano. Eu não acho que isso aqui mate o Pei do meta, não. Mas tem que tomar cuidado porque esse meta tanque chegando aí no rock mais forte do que nunca pode ser muito prejudicial pro Pei, né? Ele é um herói que dá dano em tanque, tá? Ele é bom, mas tem que ver o quanto que isso daqui vai impactar na prática. Vamos entender dentro do jogo, mas enfim, eu acho que ainda é cedo pra dizer que ele vai sair do meta. Eu acredito que não, só tá mais fraco. O Li Bei, que eles mexeram nas últimas atualizações, o Li Bei ficou muito forte e agora reduziram o ataque físico concedido pela passiva e ajustaram o tempo de recarga da habilidade. Então, ele vai ganhar menos ataque físico na passiva e a habilidade 1, que é aquela habilidade que ele mais usa, né, que ele dá aquele dash pra ir buscar os caras, tá com tempo de recarga maior, 1 segundo a mais e tá subindo também um pouco mais de nível por habilidade. Isso daqui não mata o Li Bei de forma alguma, mas ele vai continuar tendo um começo de jogo difícil e se você for muito amassado vai ser difícil fazer alguma coisa com ele no game. Mas ainda assim ele é uma boa escolha, tá? O win rate dele subiu muito dessas últimas atualizações e eu acho sim que ele vai continuar nesse meta tranquilo, só que um pouquinho mais fraco. E o Han, eles estão tentando encaixar aí o Han de todos os jeitos, né? Já mexeram naquela questão da ultimate, agora ela conseguia dar o dash. Agora eles aumentaram a vida base, reduziram a recarga da habilidade 1 e aumentaram o escudo concedido pela Suprema. Só melhorias, tá? Para os monos e o Han da vida. Aí o Han nos elos mais baixos vai ser muito mais forte do que era antes. Muito mais forte. Talvez até uma Yuhan tanque aparecendo. Eu não duvidaria, tá? No meta onde a gente de repente vai ter um meta mais fácil para tanque. A Yuhan aparecendo no jogo com uma build mais tanque. Vale a pena ficar de olho, vale a pena fazer esse teste aí. Eu acho que é um boneco legal para você ficar de olho. E ela tá muito mais forte. Quer dizer, muito é uma palavra forte. Mas ela está mais forte do que antes. E quem sabe dessa vez eles não conseguem encaixar ela no meta. Ajuste de heróis tanque, presta atenção aqui em todos os tanques do jogo, tá? Todos os tanques que tá nessa listinha. Lian Po, atributo base, tá com mais vida base e tá ganhando um pouco menos de vida por nível. Mas ainda assim, a vida base dele aumentou, então nível 1, nível 2, nível 3 vai ser muito opressor desses bonecos. O late game não vai mudar muito em relação a esse buff aqui. Mesma coisa pro Doom, que já aparecia um pouco na rota superior e vai ser provavelmente um dos reis da rota superior nesse meta. Shang-Wu, que é o mestre sombrio, Shang-Yu, né? Que é mais sombrio, também tá com mais vida base. O Ata também vai voltar pro meta pra caramba, pode confiar, tá? E o Agu também vai ganhar um pouquinho mais. Então nesse meta tanque, esses heróis já estão saindo na frente. Caramba, a gente vai ver um meta full tanque, eu não tenho o que fazer. Melhorias no sistema, placares de líderes das regiões. Aqui eu vou passar bem por cima, tá? Bem por cima mesmo, porque são mais ajustes no client, coisas que a gente pode ver melhor quando o jogo sair. E ver na prática, tem coisas que nem são tão relevantes assim. As guildas, primeira fase, então aqui você vai poder criar suas guildas, eu já falei um pouquinho desse sistema, a gente vai ver na prática também, né, eles não deixaram ali definido, mas você pode montar guilds com até 60 amigos para convidar, você vai ganhando recompensas, blá 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 blá, personalização e tudo mais.
Enfim, nada muito chamativo, mas eu tenho certeza que você vai querer aí criar uma guilda. Aliás, se você fosse criar uma guilda aqui pro canal, qual o nome? Deixa aí embaixo nos comentários qual seria o nome dessa guilda aí. Só pra eu saber, numa dessa a gente cria, hein? Não sei, eu pego sua ideia aí. Lobby Dodge, eles tiraram a Dodge ali da posição, colocaram em outro, blá blá blá, notificação de ponto vermelho, página de resultados, agora vai ficar muito mais completo. Então vocês vão conseguir ver, ó, as telinhas de como que vai ficar depois, pra você ver no detalhe o que aquele pós-game, né? Quando acabava a partida, você via as telas de estatística, blá 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 blá. Baixar enquanto joga, agora você vai ter essa opção, ó, eles colocaram aqui, ó, fazer download via Wi-Fi ocasiona cobrança em algumas regiões. Então agora você vai ter a opção ali de baixar só o necessário, enquanto você joga também, blá blá blá. Ajuste do uso de figurinhas, você vai ter ali os ícones, né, das figurinhas ali para poder usar dentro do game, que antes não aparecia desse jeito. Estratégias básicas, novas possibilidades, algumas dicas iniciais, carreira, blá blá blá, vibração. É o que eu falei, isso aqui eu não vou dar muita atenção, porque são coisas bem sutis, né? Coisas que só se eu deixei passar alguma coisa aqui, mas pelo menos do que eu tinha lido antes, são coisas bem normais. Melhorias no visual do Kai, legal. Categoria dos grupos foi ajustadas aqui, fica de olho, tá? PT Full. Grupos completos agora podem entrar na fila com grão-mestre 25 estrelas ou menos. Então, pelo que eu entendi, você só vai conseguir fazer PT Full se você tiver mítico 25 estrelas. Você não vai conseguir fazer acima disso. Pelo menos é o que dá pra entender aqui, tá? Então, que os caras estavam abusando de PT Full, não vão mais poder fazer. Medalha de honra, aprimorando a experiência de PVP de medalhas de honra. Legal, show de bola, relatório do comportamento mensal. Lembrando, se tiver algo que você quer ver aqui super no detalhe, que você gosta muito, entra nesse link que eu vou deixar para você fixado aí nos comentários. Prévia do novo modo, cabo de guerra, tá? Então vai ter esse modo novo aí que eu quero ficar de olho nas duas saliências estreitas em cada lado de um desfiladeiro, as duas equipes travam uma batalha. Quero ver como é que vai funcionar na prática. Batalha ao despertar, o Rift foi invadido por criaturas misteriosas, heróis foram despertados e suas habilidades mudaram de formas inesperadas. Eu acho que isso aqui já teve uma vez, né? Que as habilidades ficam, tipo, são 3 ultimates, 3... Cara, isso aqui é surreal. Se for a mesma coisa aí, o jogo ficou uma loucura, mas é um modo alternativo. E Monte Magma, quero olhar como é que vai ser esse daqui, ó. As duas equipes estão prestes a ter uma batalha explosiva nos corredores estreitos. Só de mudar o mapa eu já fico feliz. Então quero ver como é que vai ser esse modo também. Vários eventos novos que vão chegar, colaboração Hello Kitty, Cavaleiros dos Zodíacos, muitos eventos aqui dessa nova temporada, né? A nova heroína Garo também. E ela vai chegar por fichas, tá? 99 fichas. Depois de 3 dias ela vai pro preço original. Mas eu talvez faça uns sorteios pra vocês aí nas lives, na Twitch e no YouTube. Então fica ligado, vou colocar na lojinha da Twitch também. Desconto com sorteio de pontos, blá blá blá. E várias outras coisinhas. Então tentei resumir o máximo possível pra você. Nem sei quanto tempo deu esse vídeo, ó. Já deu 25 minutos. Comigo resumindo ao máximo, 20 e tantos, 22 minutos. Mas é isso que deu pra fazer. Então, ó, deixa aquele likezão pra fortalecer. Qualquer dúvida, pergunta pra gente, deixa nos comentários também. Muito obrigado pela sua presença e eu espero te ver em um próximo vídeo.